Quem nunca sofreu de amor? Eu era aquele cara que se apaixonava pela Power Ranger rosa sem nunca ter visto ela. Eu era uma sofrência, escrevia cartinha, ouvia Fresno, Vanessa Camargo, chorava de amor, gente, depressão. É sério, gente, eu chorava de amor, mas eu era adolescente, era moleque. Só que hoje a gente vê uns marmanjão chorando, aí é pra acabar. Deixa amor se acabar. A verdade é que pouca gente sabe o que é sofrer de verdade. Mesmo em tempos de crise, mesmo até aqui no Brasil, nós temos muitas coisas boas pra agradecer. Mas nem todo mundo tem essa vida bacana. Basta abrir o portal G1, R7, portal UOL e conferir. É tenso. Na real, a gente raramente para pra refletir e perceber que nós temos a vida que outros não puderam ter. A gente reclama de barriga cheia, mas isso não quer dizer que a gente não tenha sofrimentos na vida. Em menor ou maior escala, todo mundo tem os seus dias de Jó. Todo mundo. Essa semana estamos estudando sobre a razão das nossas tristezas. A história de Jó, que por sinal é o cúmulo da sofrência, nos faz refletir sobre a condição humana. Com certeza, você já ouviu alguém falar mal de Deus quando fala de alguma catástrofe ou de alguma tragédia. Onde é que tá Deus? Não, se Deus existe, por que o mal existe então? Deus é bom? Olha o tanto de gente sofrendo aí. É doloroso ouvir essas coisas e por isso nós precisamos parar e pensar sobre o assunto. Para começo de conversa, nada era para ser do jeito que é. E nem sempre o nosso mundo foi essa bagunça que é hoje. Deus sempre se revelou a nós com didática e uma das principais formas que ele escolheu foi através da natureza. Tanto em Jó 12, verso 7, quanto em Romanos 1, verso 18, dizem que quem olha para a natureza percebe que há um Deus nela, há um Criador por trás de tudo isso. O mundo natural revela a Deus e, portanto, a gente é indesculpáveis quanto a duvidar da sua existência. Pensa comigo, não é curioso que quanto mais a natureza surpreende o mundo científico com a sua complexidade, mais a ciência insiste em falar que tudo isso veio do acaso? Só eu acho isso nada a ver? Me parece que quanto mais o ser humano descobre, menos ele sabe. Dá zero pra ele. Outra coisa que me chama a atenção é que nada surge de si mesmo, nada se cria sozinho. Toda coisa criada, ela vem de outra coisa que veio antes. Sempre há algo anterior, entende? Sempre. Isso se chama argumento cosmológico e é mais um reforço da nossa crença de que Deus existe. Deus fez a natureza perfeita, refletindo a sua imagem e caráter, mas um acidente de percurso, o pecado, mudou tudo. E mudou para pior. O comecinho do livro de João nos dá uma boa ideia sobre isso. Dá uma olhadinha lá no capítulo 1 que diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tem gente que diz que ninguém consegue ser todo poderoso e completamente bom ao mesmo tempo. Lex Luthor, no filme Batman vs Superman, diz isso. Mas a discussão é bem mais profunda. Deus é sim completamente bom. E é assim onipotente, ao mesmo tempo. E se não conseguimos conceber uma ideia dessas, é justamente mais uma prova de que Deus transcende a nossa capacidade de defini-lo. Até porque perfeição não é bem a nossa praia, né, galera? Mas mesmo Deus sendo perfeito, isso não muda o fato de que o mundo está podre. Isso porque Deus nos dá liberdade e não contraria isso. Nós somos livres para fazer o mundo apodrecer e de fato temos feito isso. Sofrimento é fruto da liberdade usada do jeito errado. O mal não é uma desculpa para não se crer em Deus, é justamente o contrário. Ele é um motivo para se crer e para se apegar num Deus que pode virar esse jogo. Como Jó fez no livro mais antigo da Bíblia, ao invés de questionar a existência de Deus, Jó questionou por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Na real, em momento algum, essa pergunta da existência de Deus existe no livro de Jó. Ainda assim, Jó não era passivo a ponto de ficar de boa com tudo aquilo. E nem deveria ficar, na minha opinião. Abaixo o conformismo. Em Jó capítulo 10, verso 8 a 12, nós vemos que, como qualquer um de nós, ele queria entender o porquê do sofrimento. Se Deus é bom, e ele é bom, por que toda essa dor? Qual seria o motivo? Para encerrar, a gente precisa falar sobre teodiceia. Teodiceia significa compreender a bondade de Deus em face do mal. Tipo uma prova real. Ao longo da história, Deus tem sido duramente testado, não só por homens. O diabo quer que a gente pense que se Deus existe, ele só pode ser mal, só pode ser injusto. Mas acontece que depois que o mal for erradicado definitivamente, ficará provado de uma vez por todas que Deus é justo e misericordioso. Tudo vai ser esclarecido indubitavelmente e haverá consenso. Deus sempre esteve certo. A bondade de Deus será reforçada, sublinhada, marcada itálico, taxado duplo, para todo mundo ver e exclamar juntos: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e admiráveis são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Resumindo a semana então em tópicos rápidos e com fagulhas, porque sofrência combina com nostalgia. Primeiro, a natureza, ainda que de maneira falha, mostra o DNA do seu Criador. Ela atesta que Deus existe e que Ele controla o universo. 2. Deus é sim todo-poderoso e totalmente bom. Só Ele dá conta de ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Se não conseguimos entender isso, é só mais uma prova de que Deus é algo transcendental, além da nossa mente.
Terceiro, os problemas são consequência do pecado. E o pecado é uma consequência do mau uso da liberdade. Nada disso é culpa de Deus, mas ainda assim, ele pagou a conta. Ele agiu quanto a isso, enviando o seu filho para morrer por nós. Mas o resto é com a gente. Aceitar essa oferta ou não. Quarto, nesse mundo, todo mundo passa por sofrências espirituais. Nessas horas, perguntar por que, Senhor, é até interessante. Mas da próxima vez, que tal perguntar para que, Senhor? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Jó foi gente feito a gente, de carne e osso, e com muitas dúvidas. Se ele triunfou sem abrir mão da fé, nós também podemos. Com o perdão do trocadilho, foi um prazer falar de sofrimento com vocês. Semana que vem a gente segue no estudo, hein? Fica ligado, dê o seu like, dê o seu comentário, se inscreve aqui embaixo e compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? Um abraço, até semana que vem. Tchau!